Oi, Judson. Oiê, tudo bem? Tudo, e você? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo certinho. Fala aí, um, dois, Tudo três, bem? testando. Um, dois, três, testando. Tudo certo? Tá me ouvindo? Quero saber o seguinte, interrompi o sono da beleza? Interrompi, né? Não, não. Eu cheguei, eu não costumo dormir muito à tarde, só que esses 2 dias a gente treinou pesado na Exato. academia. E aí eu cheguei, almocei e já capotei já. Não teve nem muita Pois coisa. é. Essa é a hora do sono, não tem jeito. E eu sabia que eu ia atrapalhar. Por isso, vamos bater um papo muito rápido para não te atrapalhar É, aí. Eu sei que é tá entre um tranquilo. treino e outro, né? Vocês ficam numa rotina Uhum. insana, louca, cheia de treino e treino Sim. pesado, treino forte. E é por aí que eu começo. Uhum. Por aí que eu começo mais ou menos. Primeiro, muito obrigada por aceitar o convite, achar esse tempinho aí entre um treino e outro para a gente bater esse papo rápido. Obrigada, Uhum. Judson. Parabéns por esse início de temporada com a seleção. E aí sim eu quero saber se esse ritmo frenético da seleção brasileira te assustou um pouquinho aí na chegada. Ah, eu acho que não. Eu já tinha um pouco de noção, assim, de que com certeza ia ser nessa pegada, não ia ter para onde correr, né? Porque, querendo ou não, a preparação para as competições, você tem que dar um gás muito grande, porque senão você não chega bem lá. Então, eu já imaginei, na primeira semana eu vou confessar que assustou um pouco ali, porque a gente fez Não tem jeito, não tem jeito. muito treino na areia, muita coisa assim, mas depois acaba que o corpo já entende um pouco do ritmo, assim, e aí você consegue entrar. Na primeira semana eu fiquei assim, acho que eu fiquei mais assustado porque eu não costumo ficar tão cansado, assim, eu sempre prezo pela minha recuperação, e naquela primeira semana não teve jeito, era... Chegava no quarto, dormia, acordava, já ia treinar, e chegava no quarto, dormia de novo, É. mas agora já tá tudo acostumado, Entrou no já, ritmo, né? já entrei no Entrou. ritmo. É assim mesmo. Agora, voltando um pouquinho no que te levou à seleção brasileira, Uhum. você fez uma temporada brilhante no time de Suzano, foi muito bem, e eu queria Uhum. saber se você consegue identificar o que foi importante para essa temporada ter sido tão boa para você, Judson. Dá. E eu acho que assim, o que fez muita diferença nessa temporada realmente ser muito diferente para mim foi a confiança, entendeu? Eu acho que Uhum. eu realmente já sabia fazer as coisas assim, né? Claro que ainda podia melhorar em muita coisa, mas eu já sabia fazer um fundamento, outro fundamento. Só que talvez eu não tinha toda a confiança necessária para poder exercer aquilo com excelência, fazer aquilo e mostrar realmente tudo que eu podia, né? Então, querendo ou não, eu agradeço muito, conversei bastante também depois da temporada com o meu técnico, Marcão, porque ele foi um cara que confiou muito em mim desde o primeiro dia e em todos os jogos ele me passava muita confiança no meu trabalho, no que eu poderia fazer, no que eu poderia entregar e me dava muita liberdade também. Então isso foi muito bom para mim e chegou num certo momento que isso fez muita diferença, né? Já não era uma coisa conversada, era uma coisa super natural já. Então isso fez muita diferença para eu chegar e entregar o meu melhor dentro de cada partida. Então acho que foi isso. Além de, claro, a gente treinou muito também, não foi falta de treinamento. Também treinamos muito, mas a confiança me levou a ter muita tranquilidade nos jogos e também poder, sabe, ele não colocava muita pressão na gente, ele deixava a gente solto para a gente fazer o que a gente realmente sabia. Era justamente no Marcão que eu pretendia chegar. Assim, ele foi eleito o melhor técnico da Superliga, você um dos melhores centrais, e foi uma dupla aí que deu certo. A presença dele, a participação dele na sua carreira foi fundamental nessa temporada, então? Foi com certeza. Sou muito grato a ele por ter conhecido. Ele é uma pessoa fenomenal, fora de quadra e dentro de quadra, né? Fora de quadra a gente tinha conversas assim aleatórias totalmente, mas que ele é um cara muito gente boa assim para você sentar, dar risada. E dentro de quadra também, o trabalho feito de cada dia, né? Ele prezava muito por isso também, da gente estar todo dia ali se dando o nosso máximo, se entregando. Independente, teve momentos assim, realmente, a gente pegou umas sequências que a gente estava bem cansado, muito tie break que a gente disputou. É, Então tinha momentos que a gente estava cansado e ele falava, galera, a gente tem que fazer, porque a gente vai colher o fruto lá no final, isso vai ser importante num certo momento. E depois que a gente chegou nesse momento que a gente deu o valor, entendeu? Que a gente, naquele momento, treinando, todo mundo cansado, a cabeça também já um pouco
fadigada também. Aí quando a gente chegou no período mais pro final da temporada, que a gente viu, né, tudo que a gente estava conseguindo fazer, mesmo cansado, mesmo aquela pressão de playoff final ali, a gente viu que tudo o nosso esforço durante o ano, tudo que ele falava realmente, que ó, galera, hoje a gente tem que se entregar porque a gente lá na frente vai estar muito bem. Então isso fez diferença, a gente deu muito mais valor ainda. E ele é um cara incrível. Foi uma questão de confiança do grupo nele. Sim, também, né? No treinador. Também. É preciso ter isso aí, né? Para dar Com certeza, é preciso, né? Porque você tem que acreditar no trabalho, né? Independente ou não, foi isso que a gente fez. A gente acreditava muito no trabalho, não só dele, da nossa comissão inteira, no que os caras passavam pra gente, no que eles propõem pra gente treinar e no que a gente, principalmente também, planejava para os jogos. A equipe acreditava muito nisso, né? A gente definiu uma coisa, a gente falava, vamos fazer isso então. Todo mundo abraçava a ideia e isso faz muita diferença. Você renovou, né? Renovei, fico lá em Suzano. Mas o Marcão não. Não, o Marcão não. Infelizmente não fica. Pois é, mas veio um grande treinador também e muito gente boa também. Tenho certeza que vai dar tudo certo para vocês. Eu conversei com o Daniel Muniz aqui na semifinal e perguntei a ele se foi uma surpresa para o grupo de vocês chegar à semifinal. Porque pode ter sido para muita gente que, de repente, não acreditava no time, no projeto, mas que para vocês eu acredito que não, porque vocês deviam confiar no trabalho que era feito todos os dias. Foi assim que aconteceu? Para muita gente foi surpresa e até tem umas polêmicas que teve no começo da temporada, a gente falando que a gente ia brigar para não rebaixar e tudo mais, só que, cara, quando a gente começou a temporada, a gente sabia que o nosso grupo, a gente tinha um grupo mais modesto, assim, de muita galera mais nova também. Exato, e algumas mais experientes para ajudar nessa formação e tal, a gente tinha essa consciência. Só que quando a gente começou a treinar, a gente viu que o potencial do time era muito grande. A gente tinha peças ali que estavam encaixando muito bem e que o potencial da galera era muito grande. Então a gente sabia que é claro que dependendo da onde a gente ia chegar, a gente não tinha essa noção do que falar assim, concretizar, a gente vai chegar em tal lugar. Mas a gente sabia que a gente tinha um grupo muito forte, que a gente tinha condição de jogar bem contra todas as equipes que tinha no Brasil. E foi nisso que a gente acreditou. Começamos a treinar e a evoluir, e como grupo, assim, alinhar, né, o jogo, e acho que isso fez muita diferença. Então chegou no momento que a gente sabia que, independente que a gente jogasse, os caras... E era um lema, principalmente era um lema muito forte da nossa equipe, e que o Marcão sempre falava pra gente, ó, pra galera ganhar da gente, eles vão ter que ralar muito, vai ter que sofrer. Se entrar meio lento ali, entrar meio dormindo, a gente vai estar do mesmo jeito sempre, a gente vai ganhar, então não pode dar mole. E foi isso que a gente levou para esse até o final. Isso fez a gente chegar até onde a gente chegou. E assim aconteceu, e vocês chegaram a uma semifinal assim com uma campanha brilhante, né? Agora, Judson, nesta campanha brilhante, nestas grandes atuações individuais suas, você imaginava, você pensava que isso ia te levar à seleção brasileira adulta? Não. Eu não, assim, chegou um certo momento, acho que depois do primeiro turno, eu fui olhar um pouco os números, assim, né? E aí eu tive uma noção, falei, cara, realmente, estou com números bons para esse primeiro turno, né? E aí eu falei, bom, eu quero continuar assim, né? O meu primeiro objetivo era esse, continuar nessa trajetória. Eu falei, bom, então vamos lá. E foi quando começou, a gente começou o segundo turno, e eu consegui continuar mantendo boas atuações, um bom nível, e foi mantendo, e a gente foi chegando mais longe, e chegamos para a reta final dos playoffs ali, e eu vi, quando eu estava terminando o campeonato, eu falei, cara, eu realmente terminei com bons números, né? Mas assim, eu não acreditava que isso me credenciaria para a seleção, nunca foi aquilo, não, agora eu vou estar lá e tal. Eu sempre pensei assim, cara, o foco é aqui, né? Mas aquele sonho, querendo ou não, você alimenta, né? Porque sempre foi uma coisa que eu almejei para minha carreira. Então, quando chegou no final, eu falei, cara, se for da vontade deles, né? Se for contar com o meu jogo, com o grupo deles lá, eu vou ficar muito feliz. Mas assim, ainda não era uma coisa assim que eu imaginava, não, né, no final da temporada. Mas todo mundo imaginava, viu? Você não, mas... A galera torcia muito, principalmente o pessoal lá em Suzano, todo mundo torcia muito, já falava, né? Falando, não, ó, você tem que ir para a seleção, e eu ficava muito feliz, né?
vendo que a galera estava torcendo muito por mim, não só para ter as vitórias no time, mas também para estar na seleção. Mas eu sempre falo, galera, vamos ter o pé no chão, calma, tem muita coisa ainda para acontecer. Mas no final deu tudo certo, graças a Deu Deus. certo, você chegou e já foi muito bem nessa primeira etapa, por isso eu pedi esse papo com você, principalmente no último jogo, que foi assim, todo mundo só falou em você, não sei se você acompanha aí as redes sociais, Sim, mas... eu acompanhei, cara. Eu tava na vinda aqui para o Rio de Janeiro, eu tirei um tempinho para poder ver um pouco algumas redes sociais principalmente lá no Twitter, e, cara, é muito bom, velho. Aquilo ali, eu achei o bico porque a galera, o fã brasileiro é realmente uma coisa a ser estudada, porque eles inventam cada coisa. Foi cada meme que apareceu lá que eu vi o gol inteiro dando risada. Tô sabendo até de um meme aí, alguém querendo seu contato e não sei o quê, e sua mulher entrando nesta conversa, e faz ela muito bem. Não, tem tudo, tem até isso aí, porque ela é assim, ela fica de Tá olho lá, certíssima. dependendo, eu não tenho muita brecha não, se eu der mole, ela tá ali para já dar um tá ligado em mim já. Mas, Exatamente. mas foi muito engraçado, eu vi um pouco lá e teve muita mensagem de carinho, muita mensagem de torcida, né, os memes também, muito engraçado, então eu fiquei feliz demais, depois que eu pude ver com calma, assim, eu vi que realmente a galera fez muito barulho aí nesse dia. A galera é ativa. Você sentiu assim a diferença nessa proporção em relação ao seu nome, a fama mesmo, né? Da galera te conhecer ainda mais agora e te Uhum. marcar e te postar e tudo isso dá uma diferença muito É grande, né? muita, muito, muita diferença. Eu confesso que, assim, eu já. Você vê, assim, hoje em dia, né? Tem a galera famosa aí, cantor, esse tipo de coisa. Você vê que é uma vida realmente muito, muito diferente das demais. Eu já imaginava mais ou menos, só que a experiência, quando você tem, assim, é É. muito diferente, porque eu falo, acho que talvez o choque para mim foi realmente lá no Canadá. Depois que acabou o jogo, assim, foi uma coisa impressionante. A gente, pelo menos eu, não sei o pessoal, né? Eu nunca tinha saído do Brasil ainda, então essa foi a minha primeira viagem para fora. E chegando lá, você vê tanto brasileiro dentro do ginásio, eu fiquei assim, espantado. Eu falei, cara, brasileiro é incrível, tem em todo lugar do mundo você vai encontrar os brasileiros. É. Chegando lá depois do jogo, eu vi assim, o pessoal, todo mundo querendo tirar foto, ainda mais depois que a gente venceu dos Estados Unidos, né? Todo mundo queria tirar foto e a gente ficou. A gente tinha o voo logo após, né, o jogo, um pouco mais tarde que o jogo. E assim, a gente tinha que sair um pouco mais rápido, né? Não dava para você ficar ali. E mesmo assim tinha muita gente, tá? A gente até que falar, tinha que ser bem rápido, né? Para poder atender todo mundo que estava ali, querendo tirar foto, querendo dar um parabéns, né? Mas foi surreal. E depois você vê as mensagens ainda, o pessoal, muita gente parabenizando, muita gente feliz também por mim, né? Isso foi muito bacana. Judson, então você está vivendo muita coisa nova aí nesse Tô. último mês. É tudo chegar à seleção brasileira, se tornar ainda mais conhecido na modalidade, no esporte que você Uhum. pratica e viajar para fora do país pela primeira vez. Cara, você está curtindo tudo isso? Ah, eu tô amando, tá sendo uma experiência incrível. Eu até, assim, todo mundo que me pergunta, né? Às vezes eu não tenho uma resposta certa do que eu tô sentindo, do É que eu, difícil, do que eu tô passando, mas o que eu tenho falado é isso, que eu tô vivendo cada dia de uma vez, tô tentando aproveitar ao máximo, extrair o máximo que eu posso de tudo, como profissional, no máximo do esporte, e o máximo também dessas vivências, né? De conhecer outros lugares, está sendo tudo muito incrível. Eu estou tentando aproveitar e está sendo tudo muito incrível, especial demais, e acho que a felicidade define tudo que eu estou passando esses últimos meses aí, principalmente. muito legal. Você disse que não ficava imaginando que seria convocado, que teria essa chance. Mas em algum momento Uhum. passa pela sua cabeça, e eu sei disso, pela cabeça de todos que estão jogando muito bem, que estão se destacando e que veem uma chance de chegar lá. Quando você pensava nisso, não me diga que você não pensava, tá? Quando É, você pensava nisso, você imaginava alguma coisa que você comprovou, que você confirmou que é muito legal de estar na seleção? é assim, eu não vou falar que é aquela coisa que eu te falei, o sonho eu sempre alimentei, É né? Porque lógico, é aquilo que motiva a gente, né? Querendo ou lógico. não, é o que motiva. E eu já tinha essa vontade e tal, mas eu também sei que poderia não acontecer. Claro que, independente ou não, poderia não acontecer. E, mas naquela época eu já imaginava assim que questão de treinamento é muito diferente.
E aqui, quando eu me vi assim, treinando no meio dos caras, o nível é absurdo, assim, você vê. Não é, por exemplo, uma bola, outra bola boa ali. Não, todo momento acontece alguma coisa boa durante o treino. Isso para mim foi assim que eu fiquei mais feliz e falei, cara, realmente eu tô aqui, então tem que ralar muito para continuar fazendo isso. Eu quero estar sempre treinando em alto nível, sempre treinando com os melhores, porque é muito bom, é muito bom. Eu falo porque quando você está ali no treinamento e você vê assim, eu falo, cara, que da hora. Eu não queria perder isso. Falei, cara, eu quero continuar treinando sempre assim, com os melhores, porque isso é muito bom. E eu acho também que o que eu já pensava, né? Quando você. A coisa que eu mais imaginava assim, seria muito incrível de ter a experiência foi quando você entrar no ginásio para o jogo, você ouvir o hino do Brasil ali, você vestindo uma camisa do seu país. Eu já pensava muito nisso, né? Como ali, quando eu terminei, eu falei, cara, imagina, agora no final dessa temporada, se eu for chamado para a seleção e tal, eu estiver ali, eu imagino, era isso que eu imaginava. Você pergunta isso, era isso que eu imaginava. Eu falei, cara, acho que vai ser incrível a hora que eu estiver lá, entrar em quadra com a camisa da seleção, ouvir o hino do Brasil, e não deu outra. Isso aconteceu e foi muito incrível. Foi um momento muito especial. É muito emocionante. Muito. Uma pausa, calma aí, porque eu tô em Brasília, né, fazendo a Liga das Nações, não estou na minha casa, Uhum. no meu estúdio, na minha luz, e tá Uhum, muito escuro na minha entendi. cara. Estou botando aqui um flash para ver se melhora. Acho que melhorou um pouco aqui, minha cara saiu do brilho. Agora, Judson, você está entre os melhores do país, por isso é tudo em tão alto nível assim. Sim. Porque eu não sei se demora um pouco a cair a ficha para vocês, mas você está entre os melhores do país. Isso é muito grande. E estar entre os melhores do país significa treinar com atletas do mais alto nível. Eu acredito que na sua posição aí, né, como a gente tem o mais experiente, o Lucão, que ele Uhum. seja uma referência para você, né? Treinar ali ao lado dele, né? Agora, bom, você viajou, ele estava em Saquarema, né? Mas aí Sim. esses dias que você está aí ao lado dele, tá sendo assim, dá para aprender um pouquinho todos os dias? Cara, eu tive várias experiências já, assim, no quesito com o cão, porque teve um momento que eu ainda estava lá no sofá assistindo ele e eu já idealizava, falei, cara, esse cara é muito bom. E ainda nem pensava um dia, né? Não, um dia eu quero jogar junto com esse cara, ou um dia eu quero falar alguma coisa com ele. Ainda não. Mas eu já era fã do cara e eu assistia ele e falava, não, esse cara é muito bom. E eu ainda nem tinha começado a jogar, mas assim, nem sabia que ia ser central ainda. Então, aí passou, Chamou o passou. Lucão de velho agora, hein? Então ele vai me cornetar depois, falar que eu chamei ele de velho. Mas aí depois tive a experiência, né? Quando eu cheguei lá no SESI, ele estava lá ainda, então eu tive essa experiência de, pô, como atleta de base, né? Chegar juvenil ali, ver um cara daquele, olhar ele treinando, eu fiquei assim, falei, caraca, olha, o cara é realmente muito bom, muito incrível. E aí depois, passou-se um tempo, né? Ele saiu do SESI, eu comecei minha trajetória com adulto e tudo mais, e eu tive a primeira experiência jogando junto com ele, que foi em Campinas. E foi uma temporada assim de muito aprendizado, né? Você treinar todo dia com o cara, querendo ou não, você vai evoluindo junto, porque você vê o cara te dá dicas, então isso me ajudou muito. E ele também sempre falava, dava os toques assim, sempre precisos para tentar melhorar as coisas que se precisavam. E agora na seleção eu tenho mantido o mesmo ritmo, né? A gente foi adversário esse ano, então acabou que quebrou meio que esse laço assim de estar ali todo dia, mas agora na seleção, esse período vai voltar a acontecer a mesma coisa. Ele, como com a experiência que tem, tanto já representou o nosso país, ele vai poder dar dica não só para mim, mas para os outros também, que são mais novos, essas dicas que ajudam demais. Você, às vezes, não tem o certo tato, né, preciso, quando você tá nesse momento, sem tanta experiência, e um cara como ele vem para agregar muito nessa questão, te dar aqueles toques precisos que, às vezes, você não percebe a olho nu, assim, que o cara que viveu tanto consegue te dar. Então, acho que agora vai ser um momento muito, muito bom também para poder colher, poder melhorar ainda mais, poder evoluir, porque esses caras têm muita experiência, já viveram tudo que podia viver, eu acho, no esporte, os caras já viveram, então eles têm muito para agregar e dia a dia de treino é isso, é um toque aqui, um toque ali que ajuda demais. O Lucão é meio técnico, né? Ele gosta assim de ir dando realmente toques ao longo do treino, né? Tipo assim, ele é um cara que taticamente ele entende muito do jogo, né? Às vezes a gente, quem assiste o vôlei, às vezes vê ali
o Quentão na quadra ali, a bola subindo, mas ele é um cara que entende muito. Eu aprendi a gostar também vendo, assim, vendo ele, como que ele gosta também de aprender, de estudar realmente o jogo, taticamente, entender como que as coisas estão acontecendo ali. Eu desenvolvi muito isso vendo ele, né? Que ele sempre gostou, falou bastante, principalmente em reuniões, assim, sempre falou bastante. Eu falei, pô, realmente, eu quero ser assim também. Eu quero não só estar jogando por jogar, eu quero entender como que as coisas estão acontecendo, o que eu posso fazer de diferente, né? Não só de fazer execução tática, execução de corpo mesmo, de fazer um movimento e tal, mas realmente entender aqui dentro como que tudo está acontecendo para melhorar. Está no caminho certíssimo, maduro, apesar de jovem, mas está dando um show aí, inclusive nas entrevistas, que isso aqui nosso não é uma entrevista, é um bate-papo. Um bate-papo, isso aqui não é um faz entrevista. Mas está, assim, muitíssimo bem, já no caminho certo. Eu te pedi muito rapidinho e acabou que já foi até um pouquinho mais de tempo. Judson, muito, muito obrigada por conseguir esse tempinho. Eu desejo que esse sucesso da primeira etapa, tanto individual quanto do grupo, continue. A gente sabe que vai continuar, porque o trabalho é muito bem feito. Sucesso, boa sorte. E, assim, a gente volta a falar depois do título, tá bom? Se Deus quiser. Muito obrigado pelo convite, viu, Cláudio? Prazer falar com você sempre. Eu também espero, vou continuar treinando muito para seguir assim ajudando aqui. A gente vencendo, se Deus quiser, a gente termina essa Liga das Nações com o título aí. E foi um prazer falar com você. E sempre que você convidar, vai ser um prazer vir aqui. Que bom. Obrigada, viu? Beijo. Obrigada, beijo.